Boa noite, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Júnior, eu sou o responsável por esse projeto de iniciação científica nas escolas, né? Agora, escolas porque está alcançando a Escola Pascoal, fico muito feliz, tá? Sejam todos bem-vindos. E o intuito desse vídeo é justamente orientá-los, né? Infelizmente, eu não posso estar perto de vocês, né? Contato aí como professor. Então, a gente vai para outros recursos, tá? E aí, no caso aqui, o videozinho. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, a partezinha mais importante do artigo, que é o resumo, tá? Então, no caso aqui, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o problema, tá? Isso aqui é fundamental numa pesquisa. Todo problema ele inicia com uma pergunta. Então, como fazer tal coisa? Por que tal coisa ela acontece assim, né? Como compararmos situação X com a situação Y? Então, aqui gera uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta e eu tenho um problema, automaticamente eu vou ter uma hipótese. Então, no caso aqui, eu vou ter uma resposta, tá? Automaticamente eu vou ter uma resposta. E se eu tenho um problema, eu também vou ter questões menores. Então, são problemas que vão permitir que eu entenda o meu problema maior. Então, por exemplo, como preparar arroz em uma panela elétrica? Esse é o meu problema. Quais são as perguntas menores? Qual é a melhor marca de panela elétrica? Qual a diferença de consumo entre a panela elétrica com a panela convencional? Então, são perguntas menores para eu entender a minha pergunta maior, que é como preparar arroz em uma panela elétrica, tá? Passei pelas perguntas, o próximo passo vai ser os objetivos. Então, quais são, né, os meus objetivos? Eu vou estar enviando esse artigo para vocês, tá? Pela professora Adriana. Geralmente, os objetivos eu inicio com um verbo no infinitivo. Então, por exemplo, analisar, verificar, entender, compreender, mapear, aplicar, avaliar, tá? E aí vocês vão ver quais desses verbos fica melhor para a pesquisa de vocês, tá? Ficam mais adequados para a pesquisa de vocês. O próximo passo é a metodologia. Então, no caso aqui, qual vai ser a minha metodologia? Eu tenho 3 tipos de metodologia. Qualitativa, que eu vou entender o problema, né? Então, por exemplo, como preparar o arroz na panela elétrica. Eu só quero entender o meu problema. Então, eu vou criar enquetes com perguntas que as pessoas vão escrever. Tá? Então, quando eu penso aqui no resumo que a minha pesquisa vai ser qualitativa, eu já estou pensando lá na frente na enquete. Então, as perguntas elas vão ser dissertativas, porque eu quero entender da pessoa a explicação dela. Quando a minha pesquisa ela é quantitativa, eu quero gerar uma quantidade. Então, por exemplo, quantas pessoas em Bugaçu têm a panela elétrica? Aí vai gerar o quê? Que tipo de pergunta? Você vai entregar a enquete e na enquete vai ter a pergunta lá: você tem panela elétrica na sua casa? Sim e não. Então, esse sim e não vai gerar para mim uma quantidade. Então, tantas pessoas sim, tantas pessoas não. E aí me gera uma porcentagem, né, quantitativa. Se eu vou fazer as duas, então a minha pesquisa ela é quantitativa. Eu quero entender o problema e eu também quero saber a quantidade.
Então, no caso de vocês, vocês precisam verificar como vocês irão fazer a enquete. No caso, vocês já estão fazendo a enquete com os professores. O que nós precisamos verificar é como vocês estão fazendo as perguntas, tá? Então, vamos lá. Automaticamente tem que ter o resumo em uma língua estrangeira, tá? Então, no caso aqui, resumem em espanhol e abstract em inglês. Essa daqui é a primeira página, tá? Então, vocês notam que a primeira página ela é só isso aqui. O que eu preciso de vocês? Que vocês coloquem informações em relação a cursos. Então, por exemplo, são 4 integrantes, né? Então, o primeiro integrante, 1, 2, 3, 4. Então, o 1, ele vai aparecer aqui, ó, né? No caso aqui, eu fiz esse artigo sozinho. Então, eu sou o número 1. Então, vocês vão escolher o número 2, o número 3, o número 4, tá? Vamos lá. Qual é a ordem? Tem regra? Tem regra, tá? Tudo no artigo tem regra. E esse modelo aqui que vocês estão tendo, ele é o modelo que eu sigo a BNT, tá? A BNT, ela manda praticamente em tudo. Desde cimento, argamassa, tamanho de bloco, até trabalho científico. Então, no caso aqui, geralmente o número 1 é aquele responsável pelo grupo. É aquela pessoa que mais contribuiu para a pesquisa. Então, ele é o número 1. Pode ser também por ordem alfabética, tá? Então, independente do que a pessoa fez na pesquisa, aparece lá o número A, o nome começando com A, o nome começando com B, o segundo com B, o terceiro com C e o quarto com D. Pronto. Então, nós temos aqui uma ordem, né? Dependendo aí da ordem alfabética. Só isso. Passei aqui pela tradução, tá? Vocês podem até fazer pelo Google Tradutor, que aí depois eu vejo, porque o Google Tradutor ele não é confiável. Próximo passo, vem aqui os cursos, tá? O próximo passo é a introdução. Então, esse primeiro parágrafo aqui, praticamente vocês vão usar a mesma estrutura. Vocês vão começar como? O artigo tem como tema, e como problema de investigação, vocês vão colocar a perguntinha que vocês fizeram no problema. Então, esse daqui é o parágrafo base. O que vocês vão fazer? Vocês vão definir os termos mais usados na pesquisa de vocês, né? Então, por exemplo, se é depressão, o que é depressão? O que é depressão química? O que é depressão emocional? Então, vocês vão definir com autores, agora a coisa começa a complicar. Por quê? Porque, infelizmente, nós aprendemos na escola a fazer plágio. O que é o plágio? Eu vou na internet, copio, colo aqui no trabalho, entrego para o professor dá nota e está lindo, maravilhoso. Não, é crime, tá? Artigo 184, professor pode ser prejudicado, o aluno pode ser prejudicado. Se for, por exemplo, um curso técnico, Senai, por exemplo, pode ser expulso. Se for faculdade, pode dar boletim de ocorrência, registro na delegacia, tá? Então, o plágio é crime. E é crime tanto para o aluno como para o professor. Porque o professor ele está aceitando um produto de crime e ele é conivente, tá? Então, isso aqui dá rolo. Então, ó, vamos lá. Weinemann, 2015. Então, isso aqui, tudinho, eu não tirei do livro do Weinemann. Eu li e com as minhas palavras, eu coloquei as palavras do Weinemann. Entenderam? Isso aqui chama citação indireta. Essa daqui é a citação a mais bonita de todas as citações. Por quê? Porque passa uma impressão de que eu tenho condições de entender o que o autor disse, com as minhas palavras. Eu fiz a interpretação. Então, vocês vão definindo
os conceitos, tá? Opa, professor, aqui está diferente. Isso. Essa citação aqui, ela é uma citação preguiçosa, tá? É a pior de todas. Por quê? Aqui eu cito os autores, certo? Aqui eu cito o ano de publicação. No finalzinho, eu cito o número de páginas, tá? Então, essa citação aqui, essa partezinha fiel, que se encontra no artigo do Ferreira, do Marinho e do Soares, já se encontra na página 1. Então, é P1, tá? Então, aqui é fiel, é copiar e colar, tá? Só que aí ele precisa ficar desse jeitinho aqui, ó. Então, aqui na régua, ó, aqui eu posso brincar, tá vendo? Ó? Então, precisa ficar no número 4 e embaixo também precisa ficar no número 4. Se ele ficar bagunçado, vocês selecionam e vocês vão aqui, ó, nessa partezinha aqui de justificar. Aí ele vai ficar, ó, quadradinho, bonitinho, tá? Então, essa citação é a citação direta longa. Por quê? Porque passou de 3 linhas. Ó, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 linhas. Se fossem 3 linhazinhas, eu posso colocar dentro do parágrafo. E aí é uma citação direta curta. Essa, como passa de 3 linhas, é uma citação direta longa. Então, aqui, eu vou definindo. Ó, tá vendo? Ó, outra citação preguiçosa. Certo? Opa, vamos lá. Sobre a definição da autoestima, conforme eu não sei pronunciar esse nome, deixa para lá. 2013. Olha aqui, ó, olha a diferença, ó, 2 pontos, aspas. Por quê? Porque essa daqui é uma citação direta curta. Entenderam? Então, aqui a gente entende que daria 1, 2, 3 linhas. Tá vendo? Pega um pedacinho daqui, que vai até aqui. Então, seria 1, 2, 3. Tá? E aí, o que eu faço? Data de publicação do artigo e o número de página, P.1, certo? Então, vocês vão fazendo isso na introdução. Por fim, vocês podem trazer uma explicação sobre o seu problema, tá? Vocês vão descrever o seu problema. Então, por exemplo, depressão na escola, né? O que afeta a depressão dentro de uma escola, tanto para professores como para alunos? Vai atrapalhar a aprendizagem? Vai atrapalhar o ensino do professor? Então, vocês vão descrever o problema. Terminou a descrição do problema, vocês vão para a descrição da hipótese. O que é a hipótese? A solução. Qual seria a solução? É um psicólogo dentro da escola? Né? São psicólogos que vão ficar passeando, né, de escola em escola, cada dia ele está numa escola para atender os alunos, tá? Então, essa seria a hipótese. Então, vocês vão descrever aqui no finalzinho a hipótese. Agora, vem a parte chata, tá? A parte chata é o seguinte, então vamos lá. Aqui. Google Acadêmico. O artigo de vocês ele pode ter como embasamento, como fundamento, né, alguém que vai reforçar o que vocês estão dizendo, a partir de vídeos do YouTube, sites e artigos. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Esse aqui é o famoso Google Acadêmico. Não sei se algum professor explicou para vocês que o Google tem dentro do Google um Google só de pesquisas feitas por especialistas, tá? Então, vamos colocar aqui depressão.
Olha, depressão na adolescência. Legal. Aqui eu vou ter depressão na adolescência, características clínicas, e essa pesquisa me gerou 21.000 trabalhos. Então vocês vão ler 10, 15 trabalhos desses, para vocês conseguirem montar o trabalhinho de vocês, tá? O problema desse aqui, vamos ver se... Opa, tá aqui. Texto completo. Sempre vocês vão em PDF, tá? Ele vai abrir o trabalho. Legal. Só que não abriu do jeito que eu queria, porque ele abre dentro da página. Então, se eu não gostei de um, eu vou em outro. Não tem problema. Vamos sair daqui, depressão na adolescência. Aí, ó, sempre eu vou em PDF. Tá vendo? Download, PDF, aparece para mim o trabalhinho. Legal. Uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção. Parágrafo que tem citação a gente não usa, porque é citação de citação. Vamos imaginar aqui, eu estou lendo esse parágrafo aqui, e eu gosto dele. O que eu vou fazer? Ó, de acordo com Viscardi, Hoare e Darras. Beleza. Eu posso ir no final do trabalho e buscar aqui onde está o trabalhinho desses 3 autores. Aí sim eu posso ir no trabalho deles, ler e citar. No caso aqui, é uma citação de um trabalho de outro, né? Então, o que a gente faz? A gente não usa parágrafos, ó, a crítica, né, desse autor aqui, ó, 1989, isso aqui é o dono deste artigo aqui, citando outra pessoa. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar parágrafos que são limpos, tá? Então, o que seria um parágrafo limpo? Vamos ver se a gente acha aqui. Ó, provavelmente esse aqui. Ó, eu não encontrei nenhuma citação. Tá vendo? Ó, não tem. Então, esse aqui é um parágrafo que eu posso usar. Entenderam? Então, toma muito cuidado com isso, porque senão a gente recorre a algo chamado de APUD. APUD é citação de citação. Seria mais ou menos assim, alguém fez uma fofoca que passou para outra fofoqueira, que passou para outro fofoqueiro e chegou até mim. E aí eu não sei até onde que a pessoa inventou, até onde a pessoa se omitiu, ou se a informação foi aquilo mesmo. Eu preciso ir no original, tá? Então aqui, ó, referencial teórico, ó, esse aqui é um parágrafo limpo, ó, não tem citação nenhuma. Ou seja, esse parágrafo é meu. Entenderam? Ó, esse parágrafo é meu. Entenderam? Porque não tem o nome de um outro autor, certo? Então, o que é o referencial teórico? O referencial teórico, vocês têm a hipótese de vocês, certo? Então, por exemplo, é necessária a presença de psicólogos na escola para detectar e ajudar alunos com depressão. Pronto, essa é uma hipótese. O que eu preciso fazer? Buscar autores que reforcem isso. Tá? Eu não posso, no trabalho, só eu escrever. Tá? Eu tinha até conversado com a professora Adriana para vocês fazerem, por exemplo, 3 por 1, que eu já vi que vocês gostam de escrever. Então, 3 parágrafos de vocês, 1 com citação. Tem que ter. Tá? Não pode ser um trabalho só com citação, porque outra pessoa que for ler o seu trabalho vai citar o quê? Né? Tem que ter o parágrafo de vocês. Ao mesmo tempo, eu não posso só eu escrever,
porque vão perguntar, tá, você tirou essas informações de onde? Tá bom? Então aqui, ó, vocês vão trazer autores, tá vendo? Ó, que vão reforçar, ó, aqui uma citação preguiçosa, citação direta longa, tá vendo? Vocês vão usando autores para dizer aquilo que vocês estão reforçando. Qual é o próximo passo? A metodologia. Então, a metodologia, vocês vão informar o local em que vocês estão fazendo, que no caso é na escola, certo? Se a escola ela fica localizada onde, pertence a qual diretoria, quais são as pessoas que estão participando dessa pesquisa, então são professores, certo? No caso aqui, a minha metodologia ela é diferente da de vocês, porque eu apliquei algo. Como vocês não vão aplicar, então a metodologia de vocês ela vai ficar pequenininha, tá? E por fim, aqui eu estou explicando um processo, tá? Então, no caso, vocês não vão fazer isso. Vocês já vão passar para cá, ó. Isso aqui vocês podem copiar. Então, tipo de pesquisa, que é a quali quantitativa, né? Quem é o sujeito da pesquisa? Então, são professores da escola, não sei se vocês vão aplicar enquete para os alunos. Quais são os instrumentos de coleta de dados, que no caso pode ser a enquete, a entrevista, tá? Ó. E a próxima sessão são os resultados e discussões. Aqui vocês vão colocar as perguntas. Então, eu ponho as perguntas, as respostas e discuto sobre. Eu não posso pegar pergunta com as respostas dos professores, jogar aqui, aí eu coloco a segunda pergunta, jogo aqui, aí eu pego a terceira pergunta com as respostas, jogo aqui. Não. Tenho a pergunta 1, as respostas. Essas respostas, qual a relevância com a minha pesquisa? Então, o que os professores estão respondendo que me ajuda a entender o que eu coloquei lá no resumo, que é o caso do objetivo. Então, o meu objetivo é entender se os professores sabem identificar a depressão, seja ela química ou emocional. Aí os professores vão colocar lá, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. O que vocês vão escrever embaixo? Observa-se a partir das respostas dos professores que eles não têm formação técnica para identificar a presença de sintomas, né, ou a presença de comportamentos que informem que certos alunos possuem a depressão ou química ou emocional. Então, vocês vão discutir com as respostas dos professores justamente qual a relação dessas respostas com a sua pesquisa, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui eu vou explicando, certo? Essa parte aqui não precisa ter citação, porque são os autores que estão desenvolvendo essa parte, tá? Ó, então vamos lá. Perguntinha: quais foram as principais dificuldades que você encontrou para desenvolver o seu artigo científico? Aqui foram alunos que participaram do projeto, tá? Tá vendo? Ó, percebe-se que os principais apontamentos dos estudantes sobre as suas dificuldades na condução da pesquisa, né, foram preguiça, pois haveria necessidade de leitura de artigos, né, dos artigos, para a seleção das citações, o medo de realizar algo que não estavam acostumados e o uso das citações para não ocorrer o plágio. Então, é uma breve explicação, tá? Questão 2, aí eu coloco todas as respostas, né? Ó, tá vendo? Venho com uma explicação, certo? Opa! Então vamos lá, eu tenho um videozinho no YouTube que explica como fazer isso aqui, tá? Vocês vão usar o Google Formulários. Então eu crio uma enquete, jogo, né, no Google Formulários, vai me gerar um link, eu pego esse link e coloco nos grupos de WhatsApp, tá? E aí quem está fazendo a planilha no Google Formulários vai gerar essas informações aqui, tá? Que aí você copia
Tem um botãozinho para você clicar, copiar e já colar no Word com o resultado, tá? Então, no caso aqui, ó, essa é uma pergunta quantitativa, porque vai me gerar uma porcentagem. Todos os alunos responderam sim, tá? Essa daqui que não tem gráfico já é uma pergunta qualitativa, tá? E detalhe, hein? Isso aqui vocês não vão aprender em lugar nenhum. Nem na escola, nem na faculdade, tá? Vocês estão aprendendo aqui com o tio, tá? Ó. Opa, essa daqui é? Ó o tempinho. Quantitativa ou qualitativa? Quantitativa, porque me gerou porcentagem, tá? 100%, 10 alunos, né? 12 respostas, então foram 12 alunos que responderam sim. Ó, também quantitativa, ó, quantitativa, tá vendo? Qualitativa. Então, ela é uma pesquisa quantitativa. Opa! E chegamos no final. Considerações finais. Eita, e agora? O que eu faço? O que eu preciso colocar nas considerações finais? Então, vamos lá. Todas as perguntas que vocês colocaram lá no resumo, elas precisam ser respondidas. Vamos lá, quais são as perguntas? Problema, questões norteadoras. Então, o que você faz? Você vai lá no resumo, copia o problema, cola aqui. Cola aqui, ó, aqui em cima. Vai lá no resumo, copia as questões norteadoras e cola aqui em cima. Tá? Depois você vai tirar. É só para te orientar. E você vai copiar também no resumo os objetivos. Então, todos os objetivos específicos, você vai copiar lá do resumo e também colar aqui. Tudo isso você tem que responder nas considerações finais. Então, por exemplo, né? Qual é o problema? Os professores sabem identificar comportamentos depressivos, tanto químico como emocional, nos alunos do ensino médio da Escola Pascoal? Você vai ver lá, com toda a enquete, os professores sabem identificar? Não. Então, você vai colocar. A partir do problema apresentado e da enquete realizada na escola com professores, notou-se que, a partir da resposta, os professores não sabem identificar possíveis comportamentos depressivos nos alunos do ensino médio da Escola Pascoal, porque em suas formações acadêmicas não há nenhuma disciplina que auxilie os professores nesta observação. Então, qual é o próximo passo? As questões norteadoras, né? Quais são os principais comportamentos dos alunos que possuem depressão? A partir também da apresentação e da resposta dos alunos na enquete realizada nesta pesquisa, observa-se que os principais comportamentos são... Então, vocês vão responder tudo que vocês colocaram lá no resumo. Por isso que são considerações finais. Isso ninguém explica para a gente, tá? Então, aqui vocês vão responder tudo que vocês colocaram. Então, por exemplo, quais são as principais dificuldades dos alunos no desenvolvimento do artigo científico? Está aqui, eu respondo. Outra dificuldade encontrada é a falta de prática de produção textual. Então, eu vou respondendo a partir lá da enquete dos alunos. Então, por isso a enquete. A enquete vai me ajudar a responder o problema, as questões norteadoras e os objetivos específicos. Aí eu venho aqui, ó, respondendo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Chego no final e eu faço essa jogada aqui, ó. Logo, este artigo é relevante, pois com esta pesquisa constata-se, né, a importância de se trabalhar a metodologia do trabalho científico com alunos do ensino médio. Agora você vai validar a sua hipótese, tá? E aí observa-se que a nossa hipótese, ela foi corroborada. O que significa isso? Significa que toda a sua pesquisa, você vai verificar se de fato a sua hipótese, né, ela é verdadeira. Entenderam? Então aqui, ó,
eu vou dizer, ó, tá vendo? Ó, que bacaninha aqui, ó, a hipótese foi corroborada. O que que significa isso? Por exemplo, eu faço uma enquete com vocês, 4 integrantes. E a minha hipótese é: todos os integrantes possuem uma cobra em casa. Essa é a minha hipótese. Aí eu faço uma enquete com vocês. Vocês têm uma cobra em casa? Não. Então quer dizer que a minha hipótese não foi corroborada. Ela não é verdadeira. Entenderam? Ou então eu faço uma enquete, né? Todos os integrantes do grupo possuem uma televisão em casa. Aí todo mundo tem televisão em casa? Quer dizer que a hipótese ela foi corroborada, tá? Isso é só um exemplo para vocês entenderem o que é uma hipótese corroborada e uma hipótese não corroborada. Por fim, e acabou, chega, tá? Nós temos aqui as referências. Então, as referências são todos os autores que vocês usarem precisam estar aqui. Todos, tá? Então, o sobrenome vem primeiro, tá? Depois o restante do nome. O título precisa estar assim, tá? Até 2 pontos. Então, se o título tiver 2 pontos, é até 2 pontos, o restante escrito normal. Aqui, a cidade, certo? No caso aqui, ele é um livro, certo? A editora e o ano de publicação, tá? Então, vocês vão copiar a mesma estrutura, né? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa, o tio está aqui, tá? Eu espero que tenha ajudado, o videozinho ficou gigantesco, mas não tem como fazer um vídeo explicando toda a estrutura do artigo em 10 minutos, né? Então, assistam, tá bom? E qualquer coisa vocês me procuram e aí a gente vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um grande abraço e bom trabalho. Até!